Gente, muito bom dia. Um prazer estarmos presencialmente juntos, novamente, no RA Trust Experience. Quem acompanha a gente há muitos anos sabem que antigamente esse evento chamava Fórum Reclame Aqui. E a gente intencionalmente foi mudando a nossa ambição de lugar através do que a gente foi aprendendo no convívio com as marcas. E com toda a nossa jornada, que é o relacionamento com o cliente, é uma oportunidade imperdível de construir confiança. E construir confiança é um atributo, talvez, o mais valioso que uma marca pode ter. Eu estava conversando um pouquinho ali antes com algumas pessoas, falando, sabe quando você sabe que mesmo quando tudo dá errado, a marca está lá? É um pouco isso. Sabe, aquele amigo, aquele familiar, que você tem um convívio maravilhoso, até que você está devendo negativado e precisa de um dinheirinho emprestado, e ele desaparece, não é assim? Então é sobre isso, sobre confiança, sobre essa qualidade que a marca pode ter, e todos os desafios que a gente está vivendo como empresa, como companhia, seja em serviço, seja em varejo, para manter o cliente conosco. Para a gente falar de recorrência, como é que a gente liga o NPS ou o Reclame Aqui com resultado? Hoje a gente vai trazer gente que fala com isso com autoridade, porque vive isso no dia a dia, são marcas que estão olhando para isso profundamente e são exemplos a serem seguidos para a gente construir esse mercado de competição mais justa, inclusive. Porque quem investe em serviço e qualidade não consegue praticar os mesmos preços de quem não investe em serviço e qualidade. Então, vai ser um pouco de tudo isso, mas antes da gente começar, vou pedir para o pessoal soltar um vídeo aqui, e aí a gente começa o painel, apresenta o Bernardo e a gente segue a conversa. É muito para reclamar de alguma coisa que eu acho que eu fui prejudicado em compras. Faço alguma compra que eu não chegou no prazo, ou chegou errado, ou o valor veio diferente. Não penso às vezes, já abro um Reclame Aqui. A cada 15, 20 dias, possivelmente eu abro alguma coisinha ali, porque a gente faz compras recorrentes aqui em casa, seja de delivery quanto de farmácia, então sempre tem algum problema e aí eu abro alguma reclamação. Porque geralmente eu coloco a empresa e Reclame Aqui, né, no Google, né, eu jogo a empresa e Reclame Aqui e já baixa aquele resuminho deles de quanto tempo demora para responder, quantas respostas estão abertas, a nota média. O meu hábito é, eu preciso de uma coisa. Eu fico monitorando o valor daquele produto para ver se a hora que ele baixar, posso comprar ele, né? Às vezes, já teve situações que eu precisava averiguar a qualidade de algum produto, assim, que eu fosse comprar, e às vezes eu acabava entrando no Reclame Aqui por causa, mais para ver qual que é a procedência ali da empresa, ainda mais que, dependendo de uma marca que você não conhece muito, eu jogava no Google, dava o link ali do Reclame Aqui, eu entrava só para ver qual que era o problema que a pessoa estava tendo, e se de fato isso aí era algo recorrente, né? Foi uma compra que, inclusive, foi meu esposo que pediu, foram lâmpadas e nunca chegaram, as lâmpadas nunca chegaram. Eu tentei contato com o site, mandei e-mail, mas eu acabei entrando, conseguindo o CNPJ da empresa, vi o período de abertura da empresa, que era de 30 dias, mandei um e-mail no privado para ele, no e-mail pessoal dele, e mesmo assim eu não tive resposta dele. Sem ter por onde resolver. Hoje você, por exemplo, quer resolver um problema com a Vivo, você fica plantado às vezes 1 hora no telefone e sai de lá super insatisfeita, não consegue resolver nada. Então, assim, é uma satisfação você ver realmente o teu problema resolvido. Que geralmente eu faço compras em sites que eu conheço. Quando eu não conheço, às vezes eu dou uma olhadinha o que falam, né, da empresa. Na verdade, essa empresa que a gente não teve retorno nenhum, eu não tinha feito isso, eu não tinha feito uma avaliação prévia. Coisas muito pontuais, por exemplo, aplicativo de companhia aérea, né? Eu instalo quando eu preciso, vou viajar, viaja, depois eu vou lá e deleto. Essas coisas pontuais, compras, eu tento fazer pelo celular, às vezes me irrita, eu vou ao computador, coisas que, né, preciso ter uma organização melhor. Para mim, quanto menos contato humano tiver, melhor, assim. Falando de mim, assim, não gosto. Ter que ligar, ou ter que ir em algum lugar, ou ter que falar com alguma pessoa, ter que ligar e ficar esperando, ou ter que
ser atendido por um robô. Então assim, quando é compras, coisas online, eu tenho que resolver com a empresa, não dá, vou pro Reclame Aqui. Eu tenho preguiça de usar um aplicativo exclusivo. Quando eu estou muito desconfiada do site, assim, para eu estar muito desconfiada, eu dou uma olhadinha, digito o nome da empresa no Google para ver o que tem. Eu só digito o nome da empresa para ver se é bomba ou não. Eu tinha uma amiga que vivia reclamando do mesmo restaurante toda semana. E ela não parava de pensar. Você está reclamando e consumindo, você está financiando a existência dessa pessoa no mercado. Se é um lugar que me decepcionou, eu nunca mais compro. Eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. Normalmente aquelas estrelas que ficam embaixo que a pessoa comenta, eu gosto muito de ver. Se for algo muito caro, eu pesquiso na internet. Vou no Google mesmo e jogo. Se não for algo tão absurdamente caro, eu desço a página, vamos supor, na Amazon tem a parte embaixo, avaliações. E normalmente nos sites, nos aplicativos tem essa região de avaliação. Tem outras empresas que vivem mandando propagandas pelo WhatsApp. Você já tem grupo de WhatsApp, já tem grupo de família, já tem de faculdade, tem muita coisa, vai e recebe mais um. E eu já não gosto. Tipo, às vezes no próprio site da Americanas é difícil achar um lugar para reclamar. Fala, pô, meu pedido veio errado, tá demorando para achar meu pedido. Eu evito fazer esse tipo de reclamação pela demora e pelos todos os trâmites. Mas quando eu vou fazer, às vezes é na própria empresa, no próprio site, no próprio aplicativo, e quando eu não vejo que não tem a resposta, nem continuo procurando nada, sabe? Bom, esse vídeo nada mais é do que uma coletânea das calls, das reuniões de discovery feito pelo nosso time com os consumidores que visitam o site ou usam o site para pesquisar. Hoje, 20 milhões de visitas que acontecem no Reclame Aqui todos os meses são de pessoas procurando informação antes de consumir. Mas o mais importante é que se a gente prestar bem atenção, e depois esse vídeo vai estar disponível, eles falaram sobre disciplinas dentro das companhias, como eles escolhem marca de confiança, como eles estão ou não dispostos a usar canais de atendimento, como eles comparam as coisas, como alguns têm consciência de que se eles consomem em empresas que têm nível de serviço ruim, eles estão perpetuando a vida daquela empresa. Esses são os profissionais, essa é a cabeça que a gente gostaria de convidá-los para ter hoje, que vocês estejam aqui o dia todo com cabeça de consumidor, olhando para a sua própria marca e olhando para as outras marcas e para as experiências que elas estão oferecendo e depois trazendo isso para as estratégias das companhias, né? Mas, para falar um pouco ou bastante sobre isso, eu trouxe aqui, convidei o nosso amigo e empreendedor em série, Bernardo Carneiro. Bernardo, se apresenta, por favor. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite também, time do Reclame Aqui. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está montando uma companhia chamada Stone, acho que boa parte de vocês devem conhecer. A gente já fez outros negócios em meios de pagamento e também voltados a e-commerce, né? E-commerce e dados foi um mercado que a gente explorou bem em outras jornadas, mas hoje o negócio que a gente mais tem se dedicado é de fato a Stone, esse é o nosso dia a dia e essa é a nossa batalha, né? Com o propósito de ajudar o empreendedor brasileiro, a gente montou essa companhia. Bom, Bernardo, eu vi que ontem saiu um artigo seu na Exame, então recomendo, procurem lá nas colunas. E você trata uma coisa bem interessante, que é o desafio das marcas, eu vou chamar assim, mas vou deixar você falar sobre isso, nesse mundo fluido, multiponto de contato, multicanal, que está até essa compra anywhere, essa coisa que está mais na conveniência do consumidor, aparentemente, do que na capacidade ou na imaginação de uma marca fornecer. Então, em suma, eu não tenho mais como escolher ser físico, escolher ser... As marcas estão correndo atrás de se posicionar na jornada das pessoas no dia a dia. Fala um pouquinho disso para a gente. Tá bom. Isso é uma das coisas que a gente mais tem observado, né? Provavelmente, quando a gente fala, fica mais fácil de vocês se entenderem no meio dessa jornada. Então, uma coisa curiosa que a gente tem, na Stone a gente tenta pesquisar todos os tipos de canais
de venda possíveis, né? E a gente é pró qualquer meio de pagamento que ajude o nosso cliente a vender mais. Às vezes a gente recebe perguntas, né? Pô, mas vocês são contra o boleto, contra o Pix? Não, a gente não é contra nada. Tá? A gente é a favor de absolutamente tudo que ajude o empreendedor a vender mais. Tá? E aí a gente estimula muito criar solução para todos os tipos de canal. E algumas coisas curiosas que a gente ouvia, até antes da pandemia, até durante a pandemia a gente ouvia, e agora a gente está vendo essa complexidade aumentando, né? Muita gente falava, putz, a minha marca, dado o posicionamento dela, ela não tem que estar no marketplace. Né? Restaurante premium aqui em São Paulo, por exemplo, falava, eu não tenho que estar dentro do iFood. Né? Tudo bem, a gente ouvia isso. Muitas marcas falavam, não, o tipo de experiência de compra que eu quero expor para o meu cliente é Tech Touch, então eu não vou ter um canal consultivo como o WhatsApp. Tudo bem. Aí as pessoas falavam que não iam atender de determinadas formas, porque desse jeito é mais caro. Né? Vocês todos devem viver isso no dia a dia de vocês. E aí o que a gente viu nos últimos anos? E ficou evidente. Não é a empresa que manda no cliente. Né? É o consumidor que decide em quem ele vai comprar. Tá? E aí pensem, e depois até entrem no Reclame Aqui e consulte. Quanto menos opção o cliente tem, pior tende a ser o atendimento e a experiência de compra. Tá? Então a gente é absolutamente a favor da competição. É isso que melhora as indústrias e é isso que melhora o atendimento ao consumidor. E aí quando a gente pensa nisso, o que a gente vê? A gente vê que tem muito consumidor que ele quer ser, até no vídeo aqui falou, né, atendido de uma determinada maneira e ele não consegue. Isso é ruim para a sua marca. Isso não é barato. Isso é ruim. Tá? Porque provavelmente, se ele tiver a opção, ele na próxima vai em outro lugar. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é como é que você acompanha o seu consumidor na jornada de compra dele. Né? Então, eventualmente, hoje a gente está aqui no evento. O pessoal vai comer, sei lá, na rua, vai comer no food truck. Se o seu restaurante preferido não tiver presença nessa rua, nesse food truck, você já vai comprar no concorrente dele. Né? Amanhã, provavelmente, você está lá com os amigos reunidos em casa, você vai pedir uma comida. O que você vai fazer? Vai comprar em outro lugar. E sabadão você vai passear com a família, vai no shopping, você vai comprar em outro lugar. Né? Então essa marca, se ela não estiver presente na rua, no shopping, no delivery, ela já deu oportunidade para outro cara entrar na sua vida. Tá? Então reflitam sobre isso. Né? Quem decide é o consumidor. O consumidor abriu lá o app, jogou no Google, foi fazer um delivery, você não tem, ok, ele vai pedir de outra forma. Né? Supermercado na pandemia, 60 a mais, todo mundo tentando comprar pelo WhatsApp. E aí, seu supermercado não vende online, seu supermercado não vende no WhatsApp, você está fora do jogo. Acabou. Tão simples quanto isso. Tá? E aí o que piora? Se a pessoa faz essa compra e acha a experiência ótima, né? Uma das experiências mais marcantes que eu tive na pandemia foi 60 a mais, comprando, tirando foto da lista de compra, mandando para o mercado e o hortifruti, não sei se tem alguém aqui, entregando em casa. Aí você fala, pô, mas isso é a melhor experiência? É. Sabe por quê? Porque o 60 a mais já via o neto pelo WhatsApp. Já falava com os amigos pelo WhatsApp. Qual a forma mais simples dele comprar? Não é baixa o app. Vai no WhatsApp. Tá? E aí, se ele aprendeu a comprar assim durante a pandemia, você acha que ele está comprando como hoje? Do mesmo jeito. Ele já te trocou. Tá? E aí, talvez o último ponto, Edu, que a gente tem que ficar atento é, dado que o consumidor já escolheu que o jogo é assim, você vai ter que jogar esse jogo. Então, muitas marcas começaram
durante a pandemia, abrir diversos canais. E agora o que a gente mais vê no varejo é uma complexidade tremenda de como é que eu encontro esse cliente que compra comigo em diversos canais diferentes, né? Porque na loja física você usa lá um PDV, aí no e-commerce você usa uma outra plataforma, aí o atendimento lá nos marketplaces você não tem tanta informação do cliente, aí o cara te liga, bate em outra tecnologia, o cara entra no WhatsApp, você usa outro fornecedor, e aí? Se o mesmo cliente fala com você 3 vezes e você não sabe quem é ele, como é que é a experiência dele? Tá? Então, a maior dor que a gente está vendo nesse momento nas marcas é o cara conseguiu melhorar a experiência de venda, mas a jornada está super quebrada, então a jornada está ruim. Né? A gente testa isso lá no nosso time, faz cliente oculto, faz o caramba. Por quê? Porque se ele é fiel e eu não sei que ele é fiel, eu não vou tratá-lo de maneira adequada. Tá? Então, tecnologia, integração, centralização da base de dados, efetivamente como é que você está atendendo o seu cliente hoje, está contando muito no varejo. Porque quanto mais a gente abrir o canal de venda, mais complexo ficou de atender. Tá? Esse é o desafio do momento. E aí talvez uma frase para vocês marcarem é: para de se comparar com o seu competidor direto. O consumidor, ele te compara com a melhor experiência de compra que ele teve em outro lugar. Tá? É isso que ele vai esperar de você. A melhor experiência que ele teve em outro lugar, quando ele fizer com você, ele vai chegar e falar: ó, esse varejista aqui é muito ruim versus aquele hotel que eu frequento. Aí você fala: pô, mas o que tem a ver, né? Tem a ver que ele te comparou. Ele foi bem tratado num lugar e maltratado em outro. Tá? Então, acho que esse é um bom ponto para a gente começar. É legal essa questão que você falou da comparação, né? Eu tive algumas experiências, a gente passa por isso, quando a gente vai em algumas companhias que tem mais operação, né? O serviço é mais operação. E aí fala: mas também não dá para eu ter um índice como aquele banco digital que só faz atendimento digital, que não tem uma agência, que não tem um monte de coisa para resolver. Eu sou uma empresa complexa, mas é aí que vem a disrupção, né? Aí alguém resolve fazer aquilo de um jeito mais fácil e você não aprendeu, né? Que eu acho que isso é um aprendizado, e é aí que eu quero entrar numa dor que deve estar todo mundo pensando aqui, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. A área de cliente, de repente, não está dentro do segmento estratégico. A imagem da empresa que o diretor de clientes, quando começa a falar na reunião de board, de diretoria, é o chato que vem trazer problema, que chama as outras áreas de ofensores. Quer dizer, falando um pouco dessa visão de maturidade e visão de negócio, na sua experiência e na Stone, como esse assunto cliente é tratado, né? Porque vocês usam uma frase interessante que eu já ouvi você falando, que é assim: puxa, qual é o custo de servir? Qual é a missão de servir? Essa palavra servir, ao invés da palavra atender, né? Como que é isso lá na hora do P&L, do orçamento e da visão das coisas? Legal. Para quem quiser conhecer mais, né, sobre a nossa cultura, seja a nossa cultura de servir, seja a cultura da Stone, tem um livro que fala sobre a gente que se chama 5 Segundos. Tá? Ele é curtinho, fácil de ler. Então, recomendo para quem tiver interesse. A gente, talvez, Edu, tenha uma facilidade, porque a gente já montou a empresa focada nesse empreendedor, que é o pequeno e médio empreendedor brasileiro, que é um cara muito sofrido. Tá? Esse cara, assim, quase nada joga a favor dele. Tá? Muitas vezes nem a família mesmo apoia ele. Tá? Então, é desse jeito. Para o governo é duro, do ponto de vista de segurança é duro, tributário é duro, gestão é complexo, ambiente financeiro é difícil, arrumar cliente é difícil. Então, assim, a vida do cara é difícil. Então, a gente falou: putz, é esse cara que eu quero ajudar. E a gente, desde o início, decidiu isso. Por decidir isso, a gente foi atacando problemas que ele dizia, tipo essa pesquisa aqui, tipo esse vídeo que a gente viu, a gente ficava perguntando o que ele achava do sistema financeiro, o que ele achava disso, o que ele achava daquilo, e ele ia respondendo para a gente. E um dos pontos que surgia é que ele se sentia mal atendido e o relacionamento com a instituição financeira dele era um relacionamento
pouco transparente e distante. Tá? E aí a gente montou a companhia toda através disso, né? Então a gente efetivamente montou a nossa distribuição presencial, então porta a porta, imenso que a gente faz pelo Brasil, para que o cara efetivamente veja a gente passar na frente do balcão dele. Isso para a gente é proximidade. Tá? Eu estou dentro do negócio do cara. Eu sei comentar sobre o negócio dele, sobre o comércio da rua, sobre como é que está o filho dele. É esse tipo de papo que a gente tem. Tá? Só que isso daqui, se ele ficar ligando para o mesmo cara que vende, você vai ter um problema de produtividade em vendas, né? Então a gente tem centralizado lá no Rio um time de relacionamento com o cliente que atende o nosso cliente. Qual era a grande crítica que ele tinha? Ele se sentia mal atendido porque ele esperava muito para ser atendido. E daí vem o primeiro KPI desse time, 5 segundos. Ele tem que ser atendido em até 5 segundos quando ele liga para a Stone. Tá? E aí, ao ligar para a Stone, o que ele acontece? Ele vai ser atendido por uma pessoa. Né? É um pouco do conceito de atendimento humanizado que a gente fala. Por quê? Porque ele se sente distante. Eu não vou botar um robô. Eu vou botar uma pessoa. Ele quer que alguém fale alô. Tá? E assim a gente começa a formar a companhia. E aí, ao longo do tempo, a gente percebe algumas curiosidades, né? Esse tipo de atendimento é mais caro ou mais barato? Ele aparentemente é mais caro. Tá? Então, você tem que inserir muita tecnologia no processo para que você efetivamente se torne eficiente ao longo do tempo e que esse nível de atendimento faça com que você tenha mais indicações, e aí você vai mexer numa outra linha, que é custo de aquisição de cliente, e que você efetivamente tenha um churn menor do que a média. E aí você vai mexer no LTV do seu cliente. Então, essa é a equação que a gente joga. Tá? A gente não está preocupado com TMA. Cara, fica o tempo que for necessário, mas encanta o cara. Você tem uma missão, encanta o cara. Né? Então, o nosso time tem 2 metas principais: atender rápido e resolver. Então, você não fica sendo transferido. Quem pegou a ligação, derruba. Você resolve. Tá? E aí, dando ordem de grandeza, esse time oscila entre 2.000 e 2.500 pessoas. Tá? Então, não é um time pequeno. É muito treinamento que a gente investe. E a partir daí, a gente começa a ter um negócio muito mais eficiente e começa a perguntar como o cliente grande quer ser atendido. Como o autônomo, né? A gente está lá com a marca Tom. Como é que o cliente do Tom quer ser atendido? Você viu que curioso? Um rapaz aqui no vídeo falou: eu não gosto de falar com ninguém. Espera aí, se esse cara não gosta de falar com ninguém, eu tenho que atendê-lo de uma outra forma. Que para esse cara, o alô não é um diferencial. Então, talvez esse cara eu tenha que automatizar. Esse cara eu vou ter que usar mais áudio. Né? Tem um grupo de clientes nosso que é assim que o negócio acontece. Então, isso daqui é o que a gente vem investindo ao longo do tempo. E aí a gente começa a moldar e equilibrar custo de servir em cima disso, mantendo os nossos principais KPIs. No final, o cara tem que estar satisfeito. Se eu entrar lá no Reclame Aqui e a nota do Tom estiver ruim, então está ruim. Precisa mudar como é que a gente atende esse autônomo. Mas se está boa, opa, parece que temos um recado aqui. Vamos buscar outras fontes também para dizer como é que está o nosso atendimento. Tá? Então, um pouco desse balanço que a gente faz. É bem incrível porque, no fundo, vocês montaram um negócio na oportunidade de atender, né? Olhando para o problema do cliente como oportunidade de criar um serviço ou produto para resolver o problema, já é uma visão de que um negócio existe para resolver problema para as pessoas. Aí, quando a resolução de problema não funciona, você aciona o atendimento, porque não funcionou a solução proposta. É tudo sobre isso, né? Na verdade, e a gente está indo para um mundo de serviços, né? Então... E tem um negócio curioso, Edu, que não é só problema. Às vezes o cara liga para a gente pelos mais variados motivos. Então ele viu lá no jornal, vai mudar o não sei o que do Pix. O cara liga para a gente. E eu não quero desligar essa ligação. Eu quero ensinar esse cara, sabe por quê? Porque ele te ligou por um motivo. Ele confia em você. Isso talvez seja das coisas mais valiosas que você pode construir numa relação. Ele confia em você.
Então, atende e ensina. Pois se 1000 caras ligarem hoje, ótimo, deixa o material pronto. Para você atender melhor as 1000 pessoas. Entendeu? Não desliga essa ligação. Vai lá e encanta. Bom, estou olhando para o reloginho aqui. Vamos aproveitar os últimos 6 minutos e 32 segundos para falar um pouquinho sobre gente dentro da companhia, né? Cultura de gente. Quantas 1000 pessoas tem hoje dentro da Stone? E como hoje vai ter um painel aqui interessante, né, com o Vini e a Lívia para falar um pouco de felicidade nas empresas. Então vamos olhar para essa parte de dentro. Como ter cultura de servir sem ter gente com vontade de servir. Então, como cuidar desses cuidadores de cliente? Como é isso na Stone? Excelente. Hoje a gente tem, então, eu falei de time de atendimento. Na plataforma financeira, 2.000, 2.500 pessoas. Na plataforma de software ainda deve ter umas 1.000 pessoas. Tá? Então, o time total tem 15.000 pessoas, tá, na Stone. Esse time é super bem tratado como todos os outros, só que ele tem 2 diferenciais, tá? Que foi construído ao longo do tempo nesse time. Ele se tornou a porta de entrada na empresa. Tá? Então, é o time provavelmente mais diverso da companhia e é o time que o cara, ele se conectou com o nosso propósito, ele entra lá. E aí ele fala assim, cara, mas eu fiz... Tem uns cursos mais variados lá. Letras, engenharia naval, não sei o que, não sei. Ótimo, vem. Porque aqui você vai entender como é que é a vida do nosso cliente. Então, muitas vezes, estagiário de direito, né? O cara vem para conhecer essa área e começa trabalhando nessa área, vira um analista nessa área e depois vai trabalhar no departamento jurídico. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque a gente vai ter uma pessoa lá no jurídico pensando com a cabeça de cliente. Lá no financeiro, lá no contas a pagar, falando assim, cara, isso aqui vai mexer na vida do meu cliente. E, geralmente isso não tem nas empresas. Tá? Então isso daqui é muito legal. Esse time abastece a empresa de gente. Tá? E esse time é super diverso. Então isso daqui é uma das coisas legais que a gente construiu. E outra coisa super legal é que a gente se apegou pouco na construção da empresa no que tinha montado no mercado, né? Muita gente vem ensinar a gente. Você olha esse KPI, você faz o turno, você faz não sei o que, você faz não sei o que lá. Cara, a gente não fez nada disso. Ele falou, cara, a gente precisa ter um pouco mais de time, porque eu vou treinar as pessoas para que elas efetivamente consigam atender em linha e não transferir. Então tá bom, então ela tem que ter X% do tempo dela ocioso, para quê? Para eu poder treinar. Porque como é que eu vou treinar se ela não tem tempo nenhum? Se ela mal tem tempo de ir no banheiro, eu não vou treinar. Então, monta o time com um bufferzinho para você conseguir ter espaço para treinamento. Todo dia tem treinamento. Tá? Aí, o que mais? A gente percebeu um negócio que lá no Rio mudou muito. A gente deixou o nosso time de relacionamento com o cliente desenhar como é que seria o andar deles. Desenhou assim. Falou, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter isso. Pronto. Por quê? Porque se elas vão se sentir melhor assim, ótimo, faz do jeito dela. Não é a gente que sabe como é que elas vão se sentir. Você não está lá o dia inteiro. Por que a gente vai dar pitaco nisso? Elas desenharam. Tá? Então, a gente foi criando vários pequenos elementos no time. Momento UOL, tem uma dinâmica lá dos aniversários, tem uma dinâmica lá de compartilhar outros tipos de conhecimento. Agora eles querem outros tipos de conhecimento além da operação. Então, sei lá, segunda-feira que vem eu vou lá falar da palestra que a gente fez no Web Summit sobre tendências do varejo. Por quê? Porque o time está interessado nisso. Aí os líderes vão participar e depois eles multiplicam para o time. Pequenas coisas que mudam muito, entendeu? Essa possibilidade do cara mudar de área é um dos maiores valores assim que aparecem em qualquer pesquisa nossa. O cara valoriza muito isso. Ele entra ali e, eventualmente, ele segue a carreira de formação dele na outra área. Tá? Então, são pequenas coisinhas que a gente foi fazendo ao longo do tempo, que construiu uma cultura, e todos lá são avaliados na avaliação de desempenho num indicador que a gente chama de sorriso na voz.
que é o quê? Se você não está feliz para servir, como é que você vai servir bem? Então a gente avalia sorriso na voz. Esse é um dos valores e esse time é avaliado em cima disso. Gente, né, eu vi a hora que ele falou de sorriso na voz, né, expressão de todos, assim, né, porque e aí isso conecta totalmente com felicidade dentro do ambiente corporativo, que também a gente vai falar hoje. Fechou com chave de ouro. Eu acho que o ponto que fica aqui, que a gente queria trazer, e esse dia é para isso, é trazer vida real, marcas que fazem, possibilidades. O Bernardo vai estar aí uma boa parte do dia, então interpelem ele no corredor, chama lá, fala que queria falar disso com você, veja se vocês querem um contato, se vocês querem visitar a Stone, sei lá o que vocês quiserem. Aproveite, façam isso com todos os participantes, os palestrantes que estiverem aqui, que o evento hoje é para isso. Acho que a lição é que, tendo gente boa, tendo uma marca focada no cliente, usando muita tecnologia que está disponível hoje cada dia mais, a gente consegue construir essa marca de confiança para as pessoas, né? Obrigado, Bernardo. Sejam todos bem-vindos ao RH Trust 2023. Obrigado, pessoal. Valeu.